Olá, bom dia, bem-vindos e bem-vindas. Mais um resumo da nossa aula de ontem, já estava a avançar, e começamos precisamente na questão das relações, que esta teoria dá muita importância. Ora, quando nós não vemos as relações, que é o habitual, não é? E focamos só no indivíduo, nós procuramos descobrir as suas características e, além disso, a função que o seu comportamento desempenha. Quando não temos dados concretos, e até às vezes com esses dados concretos, nós imaginamos qual será essa função. Por exemplo, quando pensamos em imigrantes ou em políticos, nós pensamos em rótulos. Não é a pessoa concreta, que é fundamentalmente semelhante a nós, não é? Que não é a pessoa concreta que nos vem à ideia primeiro, mas sim a imagem, umas vezes correta, outras vezes incorreta, que temos da função que desempenham no mundo e de como ela nos afeta. Na verdade, temos muitas dificuldades em ver a pessoa por trás dos rótulos. E estes rótulos são erróneos a maior parte das vezes. Que tipo de rótulos é que eu estou a falar? Perdão. Eh, Rótulos a partir de preconceitos, que são os mais habituais e os mais destrutivos, aliás. Preconceitos em relação à mulher, à criança, o político, o imigrante que falámos, o muçulmano, etc. Mas há também rótulos que nós atribuímos a partir da observação do outro. Neste último caso, normalmente são erróneos, porquê? Porque a tradução, passar daquilo que é um comportamento para a linguagem verbal está sujeita a muitos erros. O contrário, não tanto, porque nós, a partir daquilo que a pessoa diz, e lemos livros, e a maior parte das vezes basta ver o que é que a pessoa disse, e imaginamos o estado de espírito da pessoa, imaginamos se a pessoa está a sorrir, se está zangada, não é? Agora, o contrário, quando vemos um comportamento e traduzi-lo para palavras, é muito mais difícil. E há várias razões para isso, é que a função de um comportamento muitas vezes não é o mesmo de contexto para contexto. Por exemplo, baixar a cabeça pode ser um sinal de respeito, ou pode ser de vergonha, ou de culpa, ou até de fúria. E, portanto, fazer essa tradução sem considerar o contexto dá normalmente origem a rótulos erróneos. Daí que só percebemos bem estas funções se levarmos em conta estes contextos que rodeiam os comportamentos. E ao percebermos com maior precisão as funções, é importante perceber as funções, nós compreendemos melhor a pessoa e somos capazes de reagir melhor. Uma ajuda que nos leve a deter-nos mais nas funções, ao centrarmos o nosso foco na função, no que ele faz ou no para quê, nós tendemos a usar um vocabulário com muito menos substantivos e adjetivos. Os substantivos e adjetivos é aquilo que nós usamos para os rótulos. Então o que é que usamos mais? Verbos e advérbios, que descrevem processos em contextos. Também muito importante na comunicação é a retroalimentação, o feedback, a resposta que o outro dá. Isto ajuda a perceber a função e contribui para a sanidade da relação, porque facilita adaptações, readaptações conjuntas a situações novas. Um sistema em que há feedback é um sistema circular. Linear seria A, B, C, D. Emissor, mensagem, canal, receptor, descodificação. Pá. Circular será o emissor comunica com o receptor, por sua vez, é emissor para o original e é, portanto, uma coisa circular. Este último, o facto de ser um sistema circular, pode levar a uma controvérsia, normalmente, que não é solúvel, não se consegue, tem que sair dela, não se pode resolver dentro dela, que é, por exemplo, saber quem começou. Lembram-se do casal que eu já referi, do marido que chega à casa e fecha-se no escritório a ler o jornal, e a mulher que o critica por fazer isso. E quando foram confrontados, a mulher dizia que criticava porque ele se fechava no escritório, e ele dizia que se fechava no escritório porque ela recebia com críticas. Quem é que começou, também não interessa muito. Um outro exemplo mais dramático, que é um dilema crucial em muitas famílias, algumas famílias, que é a questão de uma pessoa perturbada no seu seio. E aí a pergunta é: a família tem um mau funcionamento porque um dos seus membros tem uma perturbação mental, ou ao contrário, um dos seus membros é perturbado porque a família funciona mal? Se a família funcionasse bem, a pessoa deixaria de ser perturbada. Também não há grande resposta. E, portanto, o que é que podemos fazer quando não temos maneira de responder com verdade a esta questão? A resposta mais útil é não nos preocuparmos em saber qual é a doença naquele indivíduo que provoca aquele mau comportamento. Eh, eh, Tentamos
não preocuparmos em saber quem é que começou ou de quem é que é a culpa, porque num círculo comunicacional, portanto, a tal comunicação circular, é muito difícil descobrir o seu início, o seu fim, isto é, qual foi a causa ou as causas de quem que foi a culpa e quais foram os efeitos. Assim, os relacionamentos podem ser encarados como circuitos de retroalimentação, em que há, portanto, emissão e resposta. E o comportamento de cada pessoa aqui afeta e é afetado pelos comportamentos de resposta de cada uma das outras pessoas. Temos dois tipos de retroalimentação. Retroalimentação negativa, em que negativa não significa que é má, significa que vai em direção oposta ao movimento de mudança. Isto é, serve para ajudar a repor o anterior estado de equilíbrio. Não é boa nem má, só por si só, depende das circunstâncias. Por exemplo, quando nós cometemos uma asneira e vamos pedir desculpa, nós estamos a tentar repor o equilíbrio anterior ao termos feito a asneira. É um bocadinho como funciona o aquecedor. Ligamos o aquecedor trabalha até a temperatura do quarto ou da sala atingir um determinado nível. Quando atinge, o aquecedor desliga, a temperatura vai baixando, o aquecedor volta a ligar, a temperatura sobe, volta a desligar, por aí fora. Portanto, vai corrigindo de modo a manter um equilíbrio estável do que estava. Não é? A retroalimentação negativa, portanto, promove a estabilidade da relação. A relação procura-se que a relação fique estável. O que pode contribuir, de facto, para mais bem-estar e menos stress, sem dúvida. Mas nem sempre. Por exemplo, em relacionamentos que são muito infelizes, ou pior, em que a infelicidade gera problemas de saúde mental, a retroalimentação negativa não é solução. Além de que é preciso termos consciência que nem sempre se consegue repor o estado de equilíbrio anterior, pelo menos não inteiramente. E porquê? Heraclito, em 500 antes de Cristo, portanto há 2500 anos, tinha uma resposta para isso. A tradução literal do grego, oficial, portanto, correta do grego é: para os que entrarem nos mesmos rios, outras e outras são as águas que por eles correm. Nós conhecemos esta frase de uma outra forma: é impossível banhar-se duas vezes no mesmo rio. E porquê? Porque no segundo banho, nem as águas do rio, nem a própria pessoa continuam a ser os mesmos. Já houve modificações. Logo, Heraclito via as pessoas e o mundo sempre em constante processo de transformação, sempre em mudança, e nunca a ser simplesmente parados e fixos no tempo. Não havia, a pessoa não é tímida, a pessoa vai sendo tímida em determinadas situações e vai evoluindo para maior timidez ou para menor timidez ao longo da vida. A retroalimentação positiva é o oposto da negativa, isto é, favorece o movimento da mudança para acabar um estado e para iniciar um novo. Ou seja, acaba por contribuir para um novo e diferente estado de equilíbrio, logo promove a instabilidade da relação atual porque pretende a mudança dessa relação. Não é bom nem mau por si só, depende das circunstâncias e depende também de quando a retroalimentação negativa, que é sempre a solução que nós recorremos primeiro, por várias razões. Primeiro, porque a retroalimentação negativa é para um estado de equilíbrio que nós já conhecemos. Portanto, estamos a ir para algo que é seguro. Nós sabemos o que é. Enquanto que a positiva é para andar para a mudança e não sabemos o que é que a mudança vai trazer. Portanto, causa muito mais segurança voltar a um estado de equilíbrio anterior e daí que recorramos primeiro à negativa. Mas se a retroalimentação negativa falha, e falha sistematicamente, então é bom recorrer à retroalimentação positiva. Repare-se que, apesar de provocar mudança na relação, não é necessariamente desintegradora da relação atual, embora isso possa acontecer. Porque isso não há dúvida, pode causar stress e mal-estar momentâneos, mas contribui para resolver problemas e ajudar as pessoas a encontrar novas e melhores maneiras de funcionar umas com as outras. Um exemplo é, por exemplo, as crianças, adolescentes em crescimento, que pretendem uma maior autonomia, uma maior liberdade, que os pais normalmente procuram conter, né? Mas depois são obrigados mesmo a conferir e a dar essa liberdade e essa autonomia. Portanto, é uma situação em que a retroalimentação positiva vai levar à resolução de problemas. Os pais que não colaboram nesse movimento têm problemas de conflitos graves
com os seus filhos. Em conclusão, com a ajuda da retroalimentação, nós conseguimos relacionamentos melhores e mais duráveis. E fica muito mais esclarecido e torna-se muito mais útil o termos descoberto a função do comportamento determinado, seja da criança ou de um adulto, e é muito melhor isso do que rotulá-lo. Não é quer dizer que não nos deixemos de preocupar, embora não demasiado, com o que causou o comportamento negativo, o mau comportamento. Estas causas servem, a descoberta destas causas serve apenas para podermos depois alterar adequadamente alguma circunstância que possa estar a provocar aquele comportamento. Quando eu digo apenas, é porque muitas vezes nós procuramos as causas para arranjar um rótulo e para não termos nós que mudar. Para isto, não é bom. Descobrir as causas, sim, para mudar as circunstâncias, se for caso disso. Então, interessa-nos perceber primeiro o que é que a criança ou a pessoa nos quer comunicar com esse comportamento, ou seja, a sua função, o seu para quê. Por exemplo, a criança chora, para quê? Para comunicar que está a ter uma necessidade importante para ela, mas provavelmente é mesmo uma necessidade importante, que não está a ser satisfeita. Depois, e este é que é o grande segredo da comunicação, não vamos falar sobre aquele comportamento, mas vamos falar, investigar e conversar sobre o para quê desse comportamento. Isto é, sobre o que ele nos quer comunicar. Ou seja, estamos a falar sobre a comunicação. E comunicar acerca da comunicação dá-se o nome de metacomunicação, que pode significar ainda comunicação sobre a relação, não tem que ser só sobre a comunicação, mas pode ser sobre a relação, sobre o significado dos comportamentos, sobre o conteúdo da comunicação, sobre sentimentos e vivências, etc. E outras coisas, portanto, relacionadas com a comunicação. Resumindo, a realidade, porque é mesmo a realidade, a teoria é complexa porque procura explicar verdadeiramente a realidade. A realidade e a teoria convidam-nos a focar, primeiro que tudo, na outra pessoa, depois no seu comportamento em interação, portanto, na relação, nos efeitos desse comportamento sobre as outras pessoas, relação outra vez, nas reações destas àquele e como é que isso afeta, outra vez relação. E no contexto em que tudo isto se influencia mutuamente. Agora, relações, mas com contexto, não entre as pessoas. E acabamos aqui, portanto, este capítulo, o quadro de referência desta teoria. E vamos debruçar a partir de agora num conjunto de propriedades simples e princípios importantes da comunicação que têm grandes consequências nas relações entre as pessoas. Recordemos mais uma vez que o objetivo desta matéria, desta teoria que eu estou a partilhar convosco, é compreender a comunicação face a face. Não é comunicação por redes sociais, não é comunicação telefónica, por videochamada. Pode-se aplicar também aí, mas é a comunicação face a face principal. Para quê? Para sabermos como atuar, quer para resolver problemas que podem ser da comunicação, mas podem ser também aqueles que se resultam de má comunicação, equívocos, zangas, enfim, pronto, e também para prevenir esses problemas. Portanto, é o objetivo da compreensão desta comunicação. Estamos a falar então aqui de comunicação funcional e disfuncional. A funcional, se tivesse que usar só uma palavra, é uma comunicação que une. É uma comunicação que liga. Ou seja, é uma comunicação que põe em relação construtiva, porque relação há sempre, a relação pode ser destrutiva, não é? Não, mas a comunicação funcional põe em relação construtiva os parceiros comunicacionais. A disfuncional é o contrário, afasta os parceiros, cria entre eles uma relação, lá está, negativa, pode ir desde uma simples incompreensão, as pessoas não se compreendem e vivem, pronto, tentam viver com isso, mas pode chegar até a um ressentimento amargo e por vezes mesmo violento. Este é disfuncional. E o que queremos é acabar com esta comunicação disfuncional e prevenir comunicação disfuncional, ou seja, criar comunicações funcionais com todas as pessoas. Obrigado pela vossa atenção, desejo-vos uma boa Páscoa, umas boas férias e vemo-nos na próxima aula, dia 14, acho eu, uma coisa assim, com mais uma crónica da Lídia Jorge. Muito obrigado pela vossa atenção. Boas férias, boa Páscoa mais uma vez, com saúde, amor, amizade, alegria, e vemo-nos em abril. Adeus então.